Meus amigos, finalmente, olha só, eu tô aqui em mãos com o Core 9 do momento, o Core 9 mais insano que nós temos pra comprar atualmente, não por ser o mais potente, mas sim porque ele tem preço de processador comum que você encontra aqui no Brasil. A caixa é gigantesca porque dentro dela nós temos não só o processador, mas também a sua placa-mãe, já que o processador ele é embutido na placa-mãe. Calma, porque pra você que ainda não conhece, tu vai ver que isso daqui é um negócio insanamente louco e muito bom. Ele é o rei do custo-benefício atualmente, é a melhor opção para você montar o seu computador. Eu queria só te pedir duas coisas. A primeira é que você deixe o like e se inscreva aqui no canal caso você seja novo por aqui. E a segunda é que você passe no site da nossa parceira Insider Store, que o link tá aqui na descrição. Eu tô utilizando aqui, ó, uma Tech T-shirt dos caras. Essa daqui é simplesmente a camiseta mais legal que eu tenho. Ela não amarrota, é uma camisa anti-odor, anti-suor. Eu já fiquei por mais de 3 horas gravando com ela e não fiquei com aquela clássica pizza aqui debaixo do braço. Então eu posso garantir pra vocês que é uma t-shirt extremamente boa, confortável e que vale a pena o teu investimento, principalmente porque a gente tem um cupom de desconto exclusivo, que é o cupom GEEK15, você garante 15% de desconto em todo o site. Dá essa moral pra gente, vamos parar de enrolar e conferir todo o conteúdo dessa embalagem gigantesca que tá aqui na minha mão. Rapaziada, vamos começar aqui, ó, já abrindo esse pacotão. O que que acontece? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o tempo de entrega, sobre taxa. Eu não fui taxado para comprar esse kit aqui, né, de processador e placa-mãe. E assim, eu confesso para vocês que eu já imaginava que eu não seria taxado. Por que que eu digo isso? Porque eu pedi esse kit aqui para Minas Gerais. Vocês sabem que toda vez que eu tenho alguma suspeita de que eu possa ser taxado, eu mando lá para casa do Ronde, lá em Joinville, Santa Catarina, porque lá a gente não tem cobrança de ICMS. Para quem tiver interesse em relação ao valor declarado, eu pedi para o vendedor declarar esse valor. Na verdade, eu pedi para ele declarar exatamente $19,99 e ele declarou 20 certinho. Ele até me pediu desculpa no chat dizendo que fez confusão e declarou 20. Mas não teve problema. E uma coisa importante de citar também é que apesar do pacote ser gigantesco, como vocês estão reparando aqui, esse pacote é bem levinho. Eu não sei nem se ele passa de 1 quilo, acredito que não. Vamos abrindo aqui, ó, com muito cuidado. Vocês estão vendo que a caixinha em si, ela é bem pequenininha até. Além disso, pessoal, esse pacote levou só 13 dias para chegar aqui em casa, o que foi um tempo de entrega muito, muito, muito bom. Cara, eu tô impressionado de verdade com o tamanho da caixa. Olha só isso daqui, pessoal. É uma placa-mãe micro ATX. E aí, como vocês estão vendo aqui, eles têm várias referências em relação aos processadores, justamente porque você encontra esse kit aqui no AliExpress disponível, pelo menos atualmente, né, quando eu tô gravando esse vídeo, em 3 variantes. A principal delas, a mais famosa, né, a que viralizou nos últimos tempos, é essa que eu comprei com o Core 9. Nós temos aqui o Core 9 11900H, mas quando a gente colocar ele no PC, para quem não conhece esse kit ainda, vocês vão notar que não vai aparecer lá escrito i9 11900H. Isso acontece, pessoal, porque esse daqui, para quem ainda não sabe, mais uma vez eu tô falando assim, porque metade das pessoas que estão assistindo já conhecem esse kit. A outra metade provavelmente não faz ideia do que é isso aqui. Enfim, nós temos aqui, pessoal, um processador de engenharia e justamente por esse motivo, a gente vai ter aqui exatamente o desempenho do Core 9, a gente vai atualizar os drivers normalmente, vai instalar o Windows normalmente, ele vai oferecer compatibilidade com todas as placas de vídeo, com tudo mesmo, porém lá na aba de especificações a gente vai trocar mais ideias sobre esse assunto. Primeiramente veio um espelho aqui, né, pra gente colocar ali ao fundo do gabinete. Também temos aqui um cabo SATA, né, se eu não estiver enganado, e veio até uma pasta térmica aqui pra gente, ó, pasta térmica preta, pequenininha, rapaziada, olha isso, bonitinho, né? Achei maneiro. Tá aqui, ó, Thermal Paste, acredito que aqui seja a marca da pasta térmica, inclusive eu vou utilizar ela. Eu até tenho outras pastas térmicas melhores aqui, só que, cara, se o vendedor manda essa, a gente tem que testar com a que o vendedor manda justamente pra saber se ela é boa ou não. E agora sim, a gente tem aqui um pequeno adesivo mandando ter cuidado, né, porque são dispositivos eletrônicos sensíveis. Brincadeiras à parte, vamos ver aqui, pessoal. Olha só essa parada, nossa, mano. Olha o tamanho dessa placa-mãe. Eu vou fazer pra vocês a mesma comparação que eu fiz no vídeo da última placa-mãe que eu comprei no AliExpress, que foi uma placa topzera para processadores Xeon, só que ela é uma placa gigante. Então, olha só essa placa do lado de um smartphone. Cara, isso aqui é inacreditável, ela é muito pequena. Eu me arriscaria a dizer que apesar desse daqui ser um processador de notebook, pra quem é mais atento deve ter se ligado que esse i9 11900H é o processador Core i9 de notebooks, ainda assim eu não esperava que a nossa placa-mãe fosse tão pequena assim. Enfim, galera,
Agora, vamos dar uma olhadinha mais de perto aqui na placa. A primeira coisa que eu tô reparando, e você que já assistiu o vídeo desse kit aqui de outros youtubers também deve ter reparado, é que a minha placa aqui, ela já é, digamos que a segunda geração, entre aspas, desse modelo de placa com o Core i9 11900H. Por que eu digo isso? Porque a gente vai ter aqui os dissipadores do VRM, né, já embutidos na placa. O pessoal que descobriu esse kit, que comprou as primeiras unidades, por exemplo, nosso colega Mário Mazotti aí do YouTube, inclusive eu conheci o kit graças a ele, como ele comprou logo no lançamento, a versão que ele pegou não tem esse dissipador de calor aqui do VRM, né? Pra quem não sabe, VRM, falando da forma mais simples possível, é, digamos que, a parte responsável por alimentar a nossa placa-mãe, por alimentar o nosso processador, para ser mais exato. Vamos dar uma olhadinha aqui no painel traseiro da placa, e vocês vão notar que nós temos uma parada muito interessante e que eu nem sabia que vinha assim, né? Além de duas entradas HDMI, a gente tem aqui uma DisplayPort, né? É um DisplayPort. Ou seja, o que eu tô querendo dizer pra vocês é que basicamente esse kit aqui sozinho vai comportar até 3 monitores sem o menor problema. Claro que para você trabalhar, né, para jogar, por exemplo, aí é outra história, apesar de que nós temos vídeo integrado nesse processador. Se você pegar só esse pequeno e poderoso kit aqui, um pentezinho de memória RAM, um SSD M2 para colocar aqui, tiver uma fontezinha legal, tu vai montar um PC topzera já. É por esse motivo que esse i9 aqui é o rei do custo-benefício, só que além disso tudo, a gente também consegue colocar aqui uma placa de vídeo porradona, tanto que eu já comprei a minha 3070, tem mais de um mês que eu comprei ela, só que ela ainda não chegou, pessoal, tô esperando, o envio do AliExpress tá muito atrasado, vocês sabem aí que tem encomendas que estão demorando pra caramba, mas enfim, continuando a falar aqui do painel traseiro, a gente vai ter entrada Ethernet, 2 USB 2.0, 4 USB 3.0, mas vale ressaltar que esse processador aqui, ele dá suporte para muito mais USBs, então a gente tem algum conector aqui que eu não tô lembrado de cabeça qual é, mas que permite que você expanda as portas USB e coloque até USB 3.1 também, USB Type-C. Isso é um negócio bem maneiro, depois eu vou pesquisar mais sobre esse assunto. Temos alguns conectores de áudio aqui, que apesar de serem simples, né, só 3 conexões, eu vi a galera elogiando bastante, porque o chipset de áudio que nós temos aqui nessa placa é o mesmo utilizado em algumas placas bem mais caras. Vale ressaltar que ela não vem com bateria, né, isso daqui é uma limitação que acontece desde aquela época dos Galaxy Note, que estavam explodindo no avião, lembra que deu treta? Via de regra, os vendedores da China não enviam mais baterias para o Brasil, salvo em alguns casos, né, e baterias que ficam fixas, igual do teu celular, por exemplo. Aqui a gente tem um PCI Express que, inclusive, meus amigos, ele é 4.0, tá? Se tu tiver uma placa aí com PCI Express 4.0, tu já vai aproveitar essa tecnologia, mas a gente sabe que não faz muita diferença 4.0 e 3.0 no momento atual. Temos aqui dois conectores do tipo NVMe, né, um pra gente colocar aqui assim, e o outro fica aqui nessa área, mais abaixo você consegue colocar aquele conectorzinho Wi-Fi, né? Inclusive, é nessa parte aqui que tá o único erro de projeto que foi encontrado até então nessa placa-mãe. Você consegue adivinhar? Vou te dar aí 2 segundinhos. Eu vou alinhar o espelho aqui da placa com o conector NVMe e vocês vão notar, ó, que ele vai bater assim bem de levinho nesse conector aqui. Enfim, eu vi um pessoal comentando sobre isso, é algo não tão importante porque a maioria das pessoas vai utilizar só um SSD NVMe, só que eu sou um daqueles caras que utilizo 2, né? Eu tenho um para jogos e um para o sistema. Então daqui a pouco eu vou conectar aqui e a gente vai ver como que vai ficar esse esqueminha, como que vai ficar essa parada. Para esse lado aqui a gente vai ter mais conectores, né? Aqui, se eu não estiver enganado, tá o nosso chipset. Subindo um pouquinho, ó, a gente vai ter 4 entradas do tipo SATA, né, para tu conectar teu HD, seu SSD SATA mesmo. Outra coisa curiosa dessa placa é que a gente vai ter apenas 2 conectores de memória RAM, né? Isso aqui é curioso porque qualquer placa básica hoje, por exemplo, para processadores Xeon, vai ter ali 4, 6 conectores de memória RAM. A gente consegue colocar até 128 GB de RAM do tipo DDR4 aqui, né? Você colocaria 2 pentes de 64 GB. Só que primeiro que isso é desnecessário, segundo que um pente de RAM de 64 GB hoje é mais caro do que esse kit que tá aqui na minha mão. Então, tipo assim, eu acho que a maioria das pessoas vai utilizar aqui 16 GB, né? 2 pentes de 8 GB, vai colocar ali em dual channel, bonitinho. Eu, inclusive, tô esperando chegar um pente de 32 GB de memória RAM que eu comprei baratinho no AliExpress. E eu peguei um só, porque se ele for bom, eu pretendo comprar mais um e ficar com 64 GB. É algo completamente desnecessário, tá? Mas eu só comprei porque tava na promoção mesmo. Enfim, pessoal, basicamente essa daqui é a nossa placa-mãe, esse daqui é o nosso kit Core i9, e agora que a gente já viu tudo da placa, tudo que nós tínhamos de interessante,
Espero que eu não tenha esquecido de comentar sobre mais nada aqui. O esquema é muito simples, vamos instalar os SSDs, a memória RAM, conectar tudo direto no gabinete. Eu não vou nem montar bancada externa não, eu vou colocar direto no gabinete, porque você que está assistindo, se comprar um kit desses, você não vai ficar com o kit montado em cima da mesa. Acho que você vai colocar dentro do seu computador, vai montar um PCzinho ali bonitinho. Então é exatamente isso que eu vou fazer agora e vou mostrar para vocês como que ficou. Rapaziada, agora sim, eu já tô com o nosso kit do Core i9 todo configurado e no esquema para mostrar para vocês. Primeira coisa que eu queria dizer é que eu tô aqui com uma blusa diferente porque tem 2 dias desde que eu comecei a gravar esse vídeo. Eu pensei em logo no dia que eu gravei colocar o kit, testar e já mandar vídeo para vocês. Só que galera, esse kit aqui, ele tem tanta coisa, tem tanta parada pra gente mexer, pra configurar. Eu vou começar da forma mais simples possível, vou mostrar um pouquinho aqui das configurações na aba sobre, né, do nosso sistema, que é o Windows 11. Inclusive eu vou falar para vocês como que foi a instalação do Windows 11 aqui. Vocês estão vendo que ele mostra aqui, ó, processador Genuine Intel CPU 0000 de 2.6 até 3.11 GHz. O que isso daqui significa? Acho que eu já falei nesse vídeo, né, que esse daqui, ele é um processador, ele é um Core i9 de engenharia. Se você não sabe o que isso significa, eu vou te dar um exemplo muito simples. Imagina que a Intel vai lançar a próxima geração de processadores. Antes de fazer o lançamento oficial, ela manda milhares de unidades de engenharia para um monte de fabricantes que são parceiras delas, que têm sistemas que trabalham em conjunto com os processadores da Intel. Antes do lançamento oficial, a Intel manda um monte de unidades para a Adobe vai fazendo os testes, vai adequando o programa dela para funcionar bonitinho, e meses depois a Intel vai lá e lança aquele processador oficialmente. Basicamente, o que nós temos nesse kit Interposer aqui é esse processador que a Adobe recebeu da Intel um pouco antes do lançamento oficial. Por isso que o nome que aparece aqui não é exatamente Intel Core i9. Só que isso daqui é um i9, eu posso provar para vocês por várias coisas. Pelo clock, pelo TDP, pelos ajustes de configurações. Enfim, eu pretendo fazer aqui no canal um vídeo mais técnico depois, porque eu quero que esse vídeo fique um pouco mais direto para eu poder mostrar bonitinho para vocês algumas coisas que eu considero bem relevantes. A gente está rodando aqui com 16 GB de RAM. Como eu disse, eu instalei o Windows 11. Vale ressaltar que se você comprar esse kit, a maioria das pessoas que comprou não conseguiu utilizar ele com um SSD já formatado. Por exemplo, antes eu tinha um PC, né, que estava no lugar desse, a placa-mãe dele tá até aqui, ó, tá até ainda com um pouco de pasta térmica, não sei se vocês estão vendo. Essa daqui é a placa-mãe do meu Xeon, eu tinha um Xeon 2683V3, diga-se de passagem, tem vídeo do canal e é um ótimo processador, porém uma das coisas que não estava ativada nesse meu Xeon eram aquelas configurações de UEFI, a formatação dele estava naquele outro padrão, CSM, aquela coisa toda. Se você não entende o que eu tô falando, basicamente quando você compra esse kit, o ideal é que você crie um pendrive com uma ISO do Windows. Recomendo utilizar o programa Rufus, porque ele vai fazer todos os ajustes, já vai pré-configurar tudo, a placa já reconhece, já inicia ali o setup e é só você configurar tudo bonitinho para formatar o Windows 11. Vamos abrir o CPU-Z aqui para eu mostrar um pouco mais de especificações. Outra coisa importante, a galera que utiliza o Windows 10 não teve nenhum problema, mas quem usa o Windows 11 tava tendo às vezes algumas tretas na hora de ligar o PC, né, de dar o boot no PC, por causa de uma má configuração da BIOS. Na verdade não é uma má configuração, tem uma função que se chama VMX, né, que é a virtualização da Intel. Essa tecnologia, ela é muito aproveitada principalmente por emuladores. Para uso normal do PC, tipo assim, para jogos, até para benchmarks, essas coisas, não influencia em nada. Mas o importante é que você tem que desativar esse VMX nas configurações da BIOS, é bem fácil de desativar. Assim que você formata mesmo, é só tu apertar Del ali ligando o PC e lá desativar e ele funciona de boa. Enfim, galera, aqui no CPU-Z, deixa eu abrir até o HW Monitor também para falar um pouquinho sobre a parte de temperatura. Vocês vão ver aqui assim, ó, cores. Vocês estão vendo que tá bem normal a temperatura, o máximo que o processador atingiu até esse momento foi 55 graus. É claro que se a gente forçar um pouquinho, ó, vou colocar aqui Stress CPU. Forcei pouca coisa, ele já vai subir ali para 80 e poucos graus. Só que assim, não se assuste com essas temperaturas, por 2 motivos. Primeiro porque esse é um processador de notebook, ele é feito para rodar em altíssimas temperaturas. Ele é feito para rodar a 90, 100 graus, então assim, o estranho seria ele passar de 100 graus. Até 100 é normal, não estou dizendo que é saudável, mas é uma coisa de boa de você encarar.
Só que justamente por ele ser um processador de notebook, ter um TDP baixo, vocês estão vendo aqui, ó, que ele tem só 45 watts, né, de consumo energético, ele é um processador que trabalha da seguinte maneira: quando você estressa ele, seja abrindo um jogo, um benchmark, alguma coisa assim, nos primeiros 56 segundos, se eu não estiver enganado, o processador ele vai focar em trazer um alto desempenho, vai aumentar aqui o consumo energético, acho que para até 78, 85 watts, alguma coisa assim. E esse é um comportamento normal, é exatamente o que a Intel colocou configurado nele. E depois desses segundos, ele vai cair novamente o seu TDP, o seu desempenho, e vai ficar ainda num desempenho muito bom, mas que não é, digamos que o desempenho turbo, vamos falar assim para ficar mais fácil de você entender. Mas caso tu ainda não tenha entendido, eu vou te mostrar isso daqui na prática. Olha só, vamos aqui em Benchmark. Inclusive, pessoal, eu tô utilizando aqui uma placa de vídeo que é fraca para esse processador, que é a GTX 1060 de 6 GB. Só que eu já falei em outros vídeos, eu comprei uma placa mais top, comprei uma 3070, tô esperando chegar, porém eu tenho certeza que ela tá com alguma treta, porque vocês sabem, no AliExpress às vezes a gente compra algo com um código de rastreio, e quando o produto chega no Brasil, o código muda e vai atualizando até chegar na nossa casa. No caso dessa minha placa, desde o dia 15 que o código de rastreio não atualiza, ele não mudou, e quando eu jogo o código no site dos Correios, ele dá que o objeto não foi localizado no fluxo postal. Isso geralmente acontece quando o código de rastreio muda, só que na minha aba do pedido o código não mudou até agora. Enfim, eu tô esperando pra ver o que vai dar, espero que chegue logo, né, essa placa, porque eu tô muito ansioso. Mas enfim, eu quero contar pra vocês como que foi a minha escolha de CPU cooler, né, pra esse kit. Primeira coisa, eu montei desde o início a minha placa-mãe dentro do gabinete. Eu sei que se eu tivesse montado uma bancada externa seria melhor para testar. Só que eu quis montar assim porque eu sei que a pessoa que comprar esse kit não vai comprar para ficar com o PC montado em cima da mesa, né? Tu vai montar dentro de um gabinete. E assim eu fiz. Eu montei ele inicialmente com esse CPU cooler aqui. Acho que vocês conhecem, né? Ele é aquele cooler estoque da Intel, porém ele não ficou legal. Eu vi vários testes, né, há algumas semanas, quando eu comprei esse kit do i9, de canais que já tinham recebido inclusive a primeira versão do kit, que não vinha com os dissipadores ali no VRM, e a maioria estava recomendando esse cooler aqui estoque da Intel porque o processador não estava atingindo uma temperatura tão alta, mas o VRM estava esquentando bastante. E esse modelo aqui, ele joga ar na sua placa-mãe e por consequência resfria o VRM. No meu caso, o que estava acontecendo? O VRM estava super frio, sempre ficando abaixo de 60 graus, ficando ali em 50, 50 e poucos graus. Só que quando eu fiz os testes de benchmark, estava rolando thermal throttling, tanto que no CPU-Z o desempenho foi muito ruim. Foi aí que eu resolvi trocar para esse CPU cooler aqui. Eu pedi ele no AliExpress, é um cooler white label, né? Você encontra ele à venda por um monte de marcas aqui no Brasil, importado. Eu só peguei no AliExpress porque eu tinha um cupom com valor mínimo, né, para utilizar. Então eu peguei ele mais algumas coisas para dar esse valor e eu usar o cupom. Na prática, ele se comportou melhor, a temperatura ficou mais baixa, mas ainda estava rolando thermal throttling, né, no processador. Talvez se eu tivesse montado a bancada externa não ia acontecer isso, mas enfim, estava acontecendo e foi aí que eu decidi mudar tudo e utilizar aquele air cooler que eu fiz vídeo pra vocês, apareceu já em um super unboxing, eu comprei ele no AliExpress acho que é uns R$110, ele tem, se eu não me engano, 6 heat pipes, tem 3 fãs, tem RGB e foi com esse air cooler que eu comecei a obter melhores desempenhos, né, sem fazer overclock, sem mexer em nada. A gente bateu ali 5.627 no CPU-Z, a temperatura máxima que o processador atingiu foi 86 graus, o que é algo muito bom, né, bem interessante para esse processador. Tivemos 624 pontos no teste do single thread, o que também é um desempenho bem legal, é a média do que a maioria das pessoas que comprou esse kit está fazendo. E depois disso eu comecei a mexer em algumas configurações lá na BIOS, né, para melhorar um pouquinho o clock, aumentar um pouquinho o desempenho. Eu aproveitei para fazer alguns testes no Cinebench também, já utilizando esse air cooler, que é o que eu estou utilizando até agora. A gente fez 12.331 pontos com a temperatura máxima atingida de 86 graus e 1471 no teste do single core. Esse desempenho, pessoal, é superior ao Ryzen 5 5600X, que é um processador mais caro e não vem com placa-mãe, obviamente. Inclusive, na madrugada, eu fui fazer um outro teste depois de mexer em algumas configurações na BIOS e eu tive uma pontuação ainda melhor. 5.737 pontos, 628 no single thread. O processador chegou à temperatura máxima de 74 graus, acho que é porque o ambiente aqui estava bem mais frio, né? Essa noite aqui em casa acho que fez uns 20 ou 19 graus. Só que uma coisa importante de ressaltar é que eu ainda tô tendo problemas com thermal throttling, mas é numa questão bem específica. Vocês estão ligados naqueles testes de estabilidade
instabilidade que tem no AIDA 64, quando eu executo ele identifica que tá rolando CPU throttling, né, por causa de superaquecimento. Eu acredito que seja um problema do meu air cooler, né, que ainda não dá conta de refrigerar 100% o processador, porque ele é um processador que realmente esquenta bastante. Eu fiquei ali monitorando a temperatura, mesmo depois de 10 minutos de teste dentro do AIDA 64, ele não chegou a atingir 100 graus, mas deu ali que tá rolando um superaquecimento, então é igual eu falei pra vocês. Eu ainda pretendo comprar um air cooler melhor, apesar de que para jogos eu acho que não é necessário. Eu tive um desempenho muito bom no GTA V, né, só que essa gravação que vocês estão vendo inicialmente, ela foi feita com os gráficos do jogo no Ultra, e a gente sabe, né, que o ideal para testar legal o processador não é deixar o gráfico no Ultra. Vocês estão vendo ali que o uso de processador tá bem baixo, então depois eu fiz uma outra gravação de tela, né, com os gráficos no nível médio. Na verdade era no nível baixo praticamente, algumas coisas só estavam no nível médio, e aí sim, a gente teve um uso um pouco mais alto do processador, mas novamente com temperaturas até mais baixas do que estavam quando a gente estava com o gráfico no Ultra. Então eu achei que esse desempenho tá bem bom pra esse jogo aqui, né, pessoal? Por mais que seja um jogo de 10 anos atrás, a gente sabe que GTA V é pesado, é um jogo que ainda exige bastante de processador principalmente. O importante é que o desempenho do GTA V ficou muito melhor do que o desempenho que eu tinha no meu Xeon, por exemplo. Eu também fiz alguns testes no Death Stranding e vocês podem ver aí que nesse primeiro teste eu tava com esse cooler box aqui, depois eu gravei a tela de novo trocando pra esse. Então a gente bateu 100 graus e tava rolando o thermal throttling. Aí eu troquei pro air cooler atual e o desempenho melhorou consideravelmente. Então mais uma vez eu digo pra vocês que jogar com esse kit é um negócio sensacional. Agora um jogo que eu não testei foi o Warzone 2.0. Eu vou testar agora com vocês, né, em vídeo, vai ficar até um pouco mais longa essa parte. Pessoal, eu sei que o vídeo já tá gigantesco, só que, pô, tinha muita coisa pra falar, né, muita coisa pra explicar. Enfim, ó, repara aqui no Warzone, como que a temperatura ali, ela já tava subindo, chegou a bater 90 e poucos graus, só que vai passar pouco tempo aqui e a temperatura vai começar a cair, vocês vão ver. Ó, pediu pra reiniciar, vamos fechar aqui, ele vai fechar o jogo e abrir novamente. Isso que tá acontecendo é aquela parada que eu expliquei pra vocês, né, do uso inicial do processador ficar mais forte, ele até libera um pouco mais de energia, né, de TDP, ele vai aumentar um pouco o consumo energético nesse primeiro minuto, o clock pode ficar mais alto também, só que depois ele vai estabilizar, e quando ele estabiliza, o normal é o processador rodar os jogos ali a 4.1 GHz, 4.2 no máximo. Olha só, tá abrindo aqui, vamos ver. Olha lá, ó, chegou a bater acho que 95 graus, ó, 94, tá vendo? Tá carregando aqui. O uso do processador tá em 99%, então tá usando bastante dele. E ó, a temperatura começou a estabilizar, estão vendo? Ó, foi caindo 70, 70. Aí, é exatamente esse o comportamento que eu tava falando pra vocês. Agora eu consegui mostrar bem, eu acho. Pera aí que eu tô sem arma, velho. Tem que pegar alguma coisinha aqui, vamos ver. Aí, rapaziada, finalmente achei uma arma aqui. Eu, inclusive, esqueci de colocar meu headset, mas enfim, ó, o importante é que vocês estão vendo como é que o processador tá rodando, né? Essa média de 80 graus, é óbvio que assim, não é o que a gente queria. Eu queria que ele ficasse rodando a 60 graus. Então assim, rapaziada, apesar desse nosso CPU cooler ele ser, digamos que fraco, né, para esse processador, eu acho que a gente consegue comprar alguns CPU coolers até melhores. Inclusive, no grupo lá do Facebook eu vi uma galera dando recomendações de bons CPUs coolers que estavam ficando com a temperatura mais baixa, mas ainda assim, 80 graus para esse processador, que é feito para rodar em um notebook a, sei lá, 90, 100 graus, é uma temperatura assim muito boa, entendeu? Então é isso que eu queria que vocês ficassem ligados. Queria continuar jogando a partida aqui, mas eu infelizmente tenho que fechar. Deixa eu só mostrar um pouquinho aqui das configurações gráficas, olha só. Ele tá aqui na proporção automática, tá em Full HD obviamente, né, em qualidade, deixa eu mostrar pra vocês. Tá tudo no nível normal, baixo, tá vendo? Não tá numa qualidade gráfica mais alta, é isso que eu queria que vocês soubessem. Pra gente concluir esse vídeo que ficou gigantesco, eu quero trocar uma ideia sobre alguns bugs, alguns problemas que eu tive, né, ao longo desses 2 dias testando o kit. O primeiro problema foi a questão ali do SSD e da formatação, né, porque o teu SSD, o teu HD, ele tem que estar no formato GPT, ele não pode estar em formato MBR. Você altera o formato no disk part, mas lembrando, você tem que formatar para fazer essa mudança. Se você não sabe o que é isso, pesquisa aí na internet, porque é uma paradinha bem simples, bem fácil de você entender. Além disso, tem a questão que eu já falei do pendrive, né? Ele tem que estar formatado em modo UEFI. Existe um conflito entre o Windows 11 e o VMX, então você tem que desativar essa configuração de VMX lá nas especificações da sua BIOS, né? Outro problema que eu tive, que foi principalmente com esses CPUs coolers aqui, foi que em 2 momentos o PC congelou a imagem, né? Congelou
congelou o vídeo, o PC em si não estava travado, mas a imagem foi congelada e eu não sei ainda se isso é um bug da placa-mãe, se isso é um conflito entre a placa-mãe e a placa de vídeo, porque esse problema não aconteceu quando eu testei aqui o processador com o vídeo integrado, né, sem a minha placa de vídeo, sem a minha GTX 1060. O que eu sei é que lá no grupo do Facebook outras pessoas estão com esse mesmo problema. É um bug que acontece quando você executa testes de benchmark e é um bug meio aleatório. Por exemplo, vocês viram que eu fiz vários testes aqui e mostrei pra vocês. Eu testei ali no CPU-Z pra vocês gravando a tela e funcionou de boa. Só que tem gente que tá tendo esse congelamento da tela quando inicia o teste no CPU-Z. No meu caso isso aconteceu uma vez dentro do Cinebench. Eu tava testando ali o benchmark e do nada a tela congelou completamente. Aí eu reiniciei o PC, comecei o teste de novo e ele executou perfeitamente. E aí, Rafinha, você recomenda comprar esse kit? Olha, pessoal, vou ser muito sincero com vocês. Se você quer montar um PC legal e você ainda não tem um bom PC, eu recomendo. Se tu quer economizar em um bom computador e não vai comprar placa de vídeo agora, eu também recomendo. Se você já tem um PCzinho interessante, por exemplo, você tem, sei lá, um Core i5 de 8ª geração, tu tem um Ryzen 5 ou Ryzen 7, que não é muito novo, mas ainda dá conta de muita coisa, ou até mesmo se você tem um kit Xeon, eu não recomendo você comprar esse kit agora. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque esse kit não tá 100% estável. Ele é muito bom, muito potente, muito rápido, é legal de mexer, é legal de alterar as configurações na BIOS, dá pra você fazer overclock, dá pra você brincar em clocks até um pouco acima do que é recomendado, só que tu vai fazer isso por sua conta e risco. Só que, pessoal, ele ainda tá instável, ele ainda tem alguns bugzinhos, ele ainda tem algumas tretazinhas que são simples, mas que podem influenciar na tua experiência, principalmente se você for ficar forçando o kit. Se você simplesmente ligar ele no seu computador, colocar o air cooler que eu já falei pra vocês, ou comprar um outro cooler boladão, eu inclusive vou deixar o link dele na descrição pra vocês, vou deixar o link de outros 2 coolers um pouco mais caros, mas que o pessoal tá testando e tá tendo boas temperaturas. Se você comprar, montar o teu PC e for jogar, aí sim, eu recomendo. Só que se tu for ficar fuçando ele, tem uns bugzinhos ainda que podem não ser tão legais, principalmente pra quem já tem um PC montado. Como eu disse, a gente vai ter outros vídeos aqui no canal pra trocar ideia sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem pelo vídeo gigantesco, mas era muita coisa pra falar. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço a todos vocês. Valeu!